Fala pessoal, voltando à nossa viagem sobre a coluna, hoje nós vamos falar de algumas patologias devido aos desvios posturais, que eu comentei um pouquinho de retificação na palestra anterior. Então vamos lá na nossa continuação dessa viagem. Vamos falar um pouquinho de escoliose. Escoliose ainda é um desvio postural, não é uma patologia, tá? É só um desvio. Então, o que é uma escoliose? Nossa coluna cervical, nossa coluna, ela seria, nessa posição aqui, ela seria reta, tá? Só que ela está com um desvio convexo aqui à direita, tá? Isso aqui é o que a gente chama de escoliose em C. A escoliose em S é isso aqui, um desvio para cá, um desvio para lá e volta. Dependendo do grau que for essa convexidade aqui ou essas curvaturas aqui da em S, há necessidade de cirurgia. Só que isso quem determina é o seu médico, tá certo? Qual é pior? A em C ou a em S? Tudo vai depender do ângulo de cada uma. Então, se por exemplo, uma coluna em S aqui, ela tem uma escoliose, uma coluna em C, ela tem uma escoliose aqui que sai 3 graus, não é um grau acentuado. Então, não há necessidade de uma cirurgia, né? E seria relacionado a uma escoliose em S que tenha um grau maior que 3 graus, aí a em C acaba sendo pior, tá? Se for o contrário, a em S tem um grau aqui de 5 graus, né? E você vê uma outra pessoa, um outro cliente seu com uma em C de 2 graus, a em S é a pior. Então tudo vai depender do grau e o ângulo de cada pessoa, tá bom? Por isso que é importante para nós profissionais, tanto educadores físicos quanto fisioterapeutas ou outros profissionais que praticam ou fazem as pessoas praticarem algum exercício, conhecer um pouquinho sobre isso, tá certo? Nós temos aqui, hipercifose, quando a pessoa anda muito assim, geralmente quem são? Os idosos. Devido à ação da gravidade durante a nossa vida toda, nós vamos enfraquecendo naturalmente, processo de degeneração. Em tudo acontece degeneração, tá bom? Então a nossa tendência natural é se tornar pessoas hipercifóticas. Porém, os exercícios físicos vêm aí para retardar esse processo. Vai acontecer? Vai. Mas, se você tem uma vida ativa, se você tem uma vida tranquila em relação a não tantos estresses, a tendência é retardar esse processo de ir curvando para frente, tá bom? Geralmente, quando curva para frente, a tendência é dos ombros se tornarem anteriores também. E aí vai tudo, cervical, tudo, e a gente vai abaixando até a nossa altura diminui, tá certo? E aqui nós temos a hiperlordose. Maior causador de hiperlordose nos homens é a cerveja. Brincadeira. É a falta de treino e a falta de vergonha na cara. Por quê? Quando aumenta a adiposidade abdominal, o corpo muda seu centro gravitacional e o bumbum é arrebitado e a gente tem que andar dessa forma, tá? Por isso que geralmente homens que são barrigudos têm a tendência de ter bumbum, mas não é porque o cara tem bunda grande, é porque tem desvio na coluna dele, tá certo? Com quem é natural acontecer isso? Com as grávidas. O centro gravitacional muda, vai para frente e automaticamente ocorre hiperlordose na coluna lombar das gestantes. Por isso que pilates, alongamento,
yoga, RPG. Para quem é gestante, são as modalidades mais indicadas, tá certo? Mais indicadas, não exclusivas, tá bom? Vamos lá para algumas patologias. Olha que nomezinho bonito, espondilólise. O que isso quer dizer? Quando tem uma fratura, seja por estresse, na parte interarticular istimovertebral, tá? Região que está localizada entre as facetas superiores e inferiores, considerada uma porção mais fraca do arco neural da vértebra, tá? A gravidade desta patologia deve-se a um simples traço de fratura ou ruptura completa no arco neural, tá bom? O que é isso? Lembra daquela estrutura que eu falei lá na parte 1? Que tem o disco vertebral, aí tem um arco, aí vem o espinho. Então seria uma fratura nesse arco. Por quê? Temos aqui um espinho para cá e para cá. Ele tem um arco aqui onde passa a medula espinhal. Então nesses arcos aqui ocorreu uma fratura. E essa fratura tem esse nomezinho bonito de espondilólise, tá? Uma outra fratura, uma outra patologia é a espondilolistese. Coisa linda. Nome da minha filha, tá bom? Se eu fizer isso, minha esposa me mata. Da onde vem isso aqui, ó? Espondilus, vértebra, olisteses, escorregar. Então imagina aqui, isso aqui é um disco vertebral e aqui tem outro. E aconteceu desse de cima escorregar para frente. Tá? Aí ocorre uma compressão muito grande entre o disco vertebral dessas vértebras e uma compressão muito grande nos ligamentos anteriores da vértebra aqui e uma distensão muito grande nos ligamentos posteriores dessas vértebras aqui. Isso é um processo doloroso na maioria dos casos, tá? Então isso aqui seria uma fratura bilateral da parte interarticular do arco neural da vértebra, resultando em uma subluxação ou um deslizamento anterior de uma vértebra. Então sempre que a vértebra vai para frente, tá? Geralmente ocorre na região lombo-sacra, ou seja, lombar e sacro, tá? Aí aqui nós temos um desenho, ó, o disco vertebral e a fratura do arco, como citado lá em cima, na espondilolise, tá? Espondilolise, tá? Uma fratura aqui, ó. Isso aqui geralmente é visto pela ressonância magnética, tá? E a espondilolistese, quando a vértebra vem para frente, ó, uma coluna normal e uma coluna com espondilolistese aqui, ó. A pressão exercida nesse disco, nessa região, é muito forte. Os ligamentos que estão na região anterior, eles estão sendo sobrecarregados aqui, o que pode ocasionar algumas dores, desconfortos, formigamentos, amortecimento e latejamento da onde esse nervo ele tem que inervar. E aqui um alongamento maior dessa região, tá? Dos ligamentos. E aí, essas são as duas patologias mais conhecidas da nossa coluna. Existem outras, tá? Como a hérnia de disco, que fica para a parte 3. Eu espero que vocês estejam gostando. Curtam bastante aí. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, que muita coisa interessante eu vou passar para vocês, tá bom? Muito obrigado!